Seja muito bem-vindo ao Visão de Negócio, um podcast que vai falar sobre franquias de ótica, esse tipo de empreendimento que pode ser muito lucrativo, uma forma eficiente de você estar fazendo investimentos e estar recebendo muita experiência de mercado e também inovando no mercado óptico. Aqui ao meu lado nós temos o Rafael, host do nosso podcast. Isso aí, obrigado, Luiz. Obrigado por ter vindo nosso convidado aqui também, né? Então, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre como ter sucesso investindo numa franquia de ótica. E para nos ajudar a alcançar esse objetivo de falar esse conteúdo importantíssimo e especial para vocês, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Carlos Augusto Canto. Ele é CEO da Super Ótica São José, dono, há 54 anos já de experiência nesse ramo, dono de 15 unidades dessa ótica, finalista por 2 vezes do melhor case de transformação digital da RD Summit, que é o maior evento de marketing digital da América Latina para negócios. E também é o idealizador e mentor da Fórmula de Ótica Online, que é um programa especializado em ensinar donos de ótica a como ter mais lucratividade e crescer no marketing digital. Então, seu Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Perfeito, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e eu vou procurar dar o melhor de mim aqui e mostrar realmente como é um grande negócio, uma franquia de ótica. Senhor Carlos, é um prazer ter você aqui. Também todo esse currículo, com certeza a gente vai conseguir desenvolver aqui um episódio com muita eficiência de entrega de conteúdo especial para quem está nos assistindo, tá? Eu agradeço a sua presença aqui e espero que o senhor se comprometa realmente a fazer o melhor dos melhores conteúdos. Abre o jogo aqui, seu Carlos, por favor. Pode contar com isso. Então tá, seu Carlos, para a gente começar então, já assim pensando realmente no futuro, né? Como que o senhor vê hoje o futuro do mercado óptico? Bom, o mercado óptico, ele é realmente um case à parte do mercado de uma maneira geral, do comércio. Há se falado muito aí que o comércio está retroagindo, mas o mercado óptico não, é um mercado que está crescendo. Uma das razões por esse crescimento é a própria utilização da visão, pois milhares de anos o homem foi programado para olhar para longe e agora ele começa a olhar para perto. E isso traz o quê? Traz um estresse de demanda visual para perto. Então as pessoas precisam de correção. E com a utilização das telas de computadores, smartphones, a população, de uma maneira geral, está ficando míope. Inclusive, há dados já comprovados de que em 2050, 50% da população será míope. Então, precisará de óculos, porque a maneira mais fácil e barata para se corrigir esse problema são a utilização de óculos. Então, o mercado de óptica é um mercado em ascensão. E, seu Carlos, existem desafios ou dificuldades para quem quer investir nesse negócio? E quais são as tuas sugestões para que essa pessoa supere esses desafios? Bom, eu considero que o maior desafio que hoje nós temos no mercado geral é a adaptação a essa inovação que faz parte do novo comércio. Eu quero dizer, através de ações de marketing para você captar os clientes. Não é mais como antigamente, que as óticas funcionavam apenas com aqueles clientes que passavam na rua e entravam. Hoje isso já é muito insignificante perto do que precisa para manter essa ótica. Então o maior desafio realmente é a atração de clientes para a loja. Certo. E quando a gente fala de desafio, assim, eu acho que não somente uma questão de marketing, né? Mas eu pergunto assim, por exemplo, numa franquia de ótica, né? Comparando a uma franquia, por exemplo, de beleza, de depilação a laser, por exemplo, a pessoa tem que ter um certo treinamento, uma certa experiência, pelo menos para não machucar os clientes, né? Porque tem máquina, tem maquinário, tudo ali. E sem contar também que quando a gente fala de saúde visual, algo assim, sempre remete a alguma coisa que a pessoa tem que ser profissional da área, ter experiência na área. A minha pergunta seria: se alguém que resolve investir na área do mercado óptico, essa pessoa precisa ter uma certa experiência de mercado para poder estar operando uma ótica? Não precisa não. A maior parte de nossos franqueados
são pessoas que não eram do mercado e entraram por uma opção de fazer renda, fazer uma independência financeira, sair da CLT, e não precisa de uma experiência no setor. Mas é claro que se tiver, é melhor, porque ela não precisa de experiência, mas nós vamos ter que mostrar para ela como fazer, e essa pessoa vai ter que aprender a trabalhar no ramo. Mas para isso que é uma franquia, né? Para passar o capital intelectual para as pessoas. Então, no caso, é possível uma pessoa que não tem experiência nenhuma com venda de óculos, nós aqui, todos nós usamos óculos, né? A gente sabe que tem um atendimento, né, para isso. Então, tudo isso a franquia dá esse suporte de ensinar realmente a pessoa do absoluto zero para poder vender óculos de forma tranquila. Exatamente. A pessoa pode começar do absoluto zero, isto é, não entender nada de ótica, e ser bem-sucedido com uma franquia em curto prazo de tempo. Olha só. E o prazo, né, já entrando nos detalhes de prazo, assim, um tamanho de prazo que a pessoa precisa estar aprendendo essa função, né, do ramo óptico, assim, seria mais ou menos de quanto tempo, assim, em média? Bom, para a pessoa aprender, pode ser que eu possa dizer que vai um tempo grande. Mas, assim, para viabilizar o negócio, para ela rodar o negócio, no primeiro mês. Olha só. No primeiro mês ela já roda. É claro que ela vai precisar de apoio, vai precisar de orientação, mas ela consegue, sim, trazer a operação para que ela rode e consiga se sustentar. Pois é, seu Carlos, falando nesse assunto justamente de como saber, como proceder, né? A gente sabe, viu ali no seu currículo, principalmente, que o senhor é mentor de uma fórmula de ótica online, quer dizer, para pessoas que têm ótica e que querem melhorar o seu negócio de ótica. Como é que isso funciona? Ou seja, como é que a fórmula da ótica online pode levar tanto essa pessoa que está começando sem conhecimento de ótica, como quem já tem um negócio a adquirir, né? A conquistar o sucesso da ótica? Bom, antes é um assunto bem interessante, porque eu estou no segmento, a empresa tem 54 anos, mas eu estou há 44, eu trabalho lá desde os meus 45, já faz, né? Eu trabalho lá desde os meus 13 anos e durante esse período todo aí, eu já passei por diversas fases do segmento óptico, diversos momentos do Brasil, momentos do mundo, por que não dizer, né? Como passei uma pandemia recentemente, que todos nós que estamos aqui passamos, né? E nos últimos anos, o meu negócio começou a ter dificuldade, justamente isso que eu falei no começo, que era dificuldade de atração de clientes. Começou a ter uma concorrência um pouquinho mais acirrada, e começou a entrar guerras de preço, começou a médicos ter ótica, então aquelas pessoas que me indicavam agora eram meus concorrentes, e eu precisei me reinventar. E eu realmente comecei a passar dificuldades na época, né? Nós estamos falando ali de 2010, 2015, tá? E eu tive que me reinventar. E a forma que eu achei que seria a solução para isso era através do marketing digital. Então, eu inseria a Super Ótica São José no mundo digital, para que captasse clientes através da internet. E então, isso eu criei uma mentoria, uma metodologia, cursos. Eu criei um arsenal de coisas para que donos de ótica pudessem entrar nesse mundo como eu entrei, porque quando eu entrei no começo ainda era tudo muito novidade, não havia assim ninguém que eu pudesse pedir ajuda, porque ninguém fazia aquilo. Ninguém fazia, no caso... Desbravador, né? Ninguém fazia a marketing para a ótica, né? Nossa, não, por exemplo, anúncios no Google, no Instagram, ninguém ensinava. Hoje está cheio de curso. Verdade. Mas naquela época eu tive que aprender lá, começar a apertar os botões, errar e não sei o quê, gravar vídeos era muito mais difícil que hoje, não tinha todos esses aplicativos, então eu comecei lá
do início. E com isso eu ganhei um conhecimento largo nessa experiência de colocar uma ótica física no mundo digital. E aí que eu criei essa fórmula da ótica online. Hoje nós temos mais de 1.000 óticas que já participaram dos nossos cursos. E ela nasceu, principalmente, ela escalou quando veio a pandemia. Que era aquele momento em que... Todo mundo procurou a internet para poder... Todo mundo procurou a internet. Eu já estava usando a internet, já tinha começado a vender os meus cursos, tudo, e ainda nem as pessoas precisavam muito. Olha só. Mas quando veio a pandemia, as pessoas começaram a precisar, porque as lojas fecharam, as lojas não podiam mais fazer o que faziam antigamente. E aí, então, a gente desenvolveu essa fórmula da ótica online, que é um prazer eu falar dela, porque é uma coisa muito gostosa de fazer, porque você transforma a vida de outros empresários. Sim. E isso a gente traz, então, hoje, inclusive para as nossas franquias, a gente traz essa metodologia para que eles tenham esta oportunidade de trabalhar também com marketing digital nas suas óticas. Olha só, e isso é até mesmo uma questão da pergunta que eu ia fazer agora também para ti, que o que acontece? Geralmente, você vai abrir algo no varejo, você precisa, né, de um bom ponto. Você, às vezes, tem franquias, por exemplo, de marcas de roupa, de outros acessórios da beleza e tudo mais, que até pede que para requisito mínimo, para você conseguir isso aqui que nós prometemos como franquia para você, franqueado, para você, investidor, você precisa alugar um ponto bom e caro. Né? Não é somente, cara, é um ponto estratégico até que eles falam, mas um ponto muito bom, que é o quê? Lá no centro, lá no shopping center, que a gente sabe que não é barato. Mas eu tava dando uma olhada aqui que na franquia da Superótica São José, é meio que ela caminha contra isso. Ela fala que a última coisa que realmente precisa é um ponto caro. Por que essa questão? Na verdade, que a decisão do ponto, ela continua sendo importante no processo. A gente tem que saber escolher um bom ponto. Uhum. Só que no caso da ótica, o nosso bom ponto, maioria das vezes, não é lá no meio do comércio, não é lá naquele lugar que tão disputado, que paga luva para entrar, ou de um shopping center. Não precisa de tudo isso. É muito mais aconselhável que seja perto, digamos, de um hospital dos olhos, de uma clínica de oftalmologia ou agora de optometria, que está um novo segmento que está ajudando muitos donos de ótica a captarem clientes. Tá? Uhum. Então, não é realmente necessário um ponto lá no que a gente chama no comércio de mosca branca, que é aquele ponto único. Né? Único. Não existe aquilo. Para a ótica não existe. Claro que se tiver, também vai funcionar. Uhum. Mas é muito mais importante, né, estar perto da onde gera as receitas de óculos. Até porque não faz muito sentido a pessoa ficar num ponto só porque é movimentado, né? Nesse caso, até você falou anteriormente da forma da ótica online, que é justamente para poder aprender a trabalhar com marketing digital, até porque quando você está no bairro, muitas vezes é difícil a pessoa saber que você existe, né? Ela vai para um centro comercial. Agora, se você está presente ali e consegue aparecer para essa pessoa de forma eficiente, eu acredito que realmente o ponto é um fator que influencia, mas é um dos menores, né? Comparado a outros. Eu digo que é muito importante você estar na rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Se o teu endereço estiver bem localizado na internet, você vai estar na rua mais movimentada do mundo. É onde todo que mundo, é onde, né, todo mundo está a 1 segundo de distância. Olha só, a 1 segundo. Então, assim, seu Carlos, uma das coisas também que a gente geralmente como investidor perguntaria, né, para uma franquia, buscaria numa franquia, porque todo investimento tem uma grande intenção, né? A gente quer retorno, a gente quer renda, né? Hoje em dia, quem investe numa franquia da Superótica São José, né, em média, claro, isso varia muito, tem lugares que pode muito mais do que a média que você vai falar, mas hoje em dia, em média, quanto que uma franquia consegue ter de retorno, sabe? E quanto tempo para ter o retorno?
Retorno. O retorno é quando a gente faz uma proposta para um potencial franqueado, ele tem que receber os dados que a gente se compromete a entregar para ele. Então, quando eu falo um dado, eu tenho que ter lastro para que eu não vá querer, digamos, passar conversa nesse investidor, sob pena de eu pagar por isso depois. Então, a gente diz que se seguir as nossas cartilhas, seguir o nosso processo, se a pessoa for caprichosa naquilo que a gente orienta, ela vai conseguir o retorno do seu investimento entre 15 meses e 36 meses. Uau! Quer dizer, conseguir o retorno, eu quero dizer o seguinte, você investiu, digamos, R$200 mil, você vai retornar esses R$200 mil para o seu bolso entre 15 e 36 meses. Uau! Não estou dizendo que vai começar a ganhar dinheiro. Que o payback é você receber aquilo que você já Isso. investiu, né? Pô, mas 15 meses é um tempo hábil, um tempo bom. Qual é o tipo de investimento e aplicação que tu conhece que dá isso, né? Invisto 200 mil em 15 meses e ter de volta 200 mil? É que também, da mesma forma, com muita prudência, com muita responsabilidade, a gente tem que dizer quanto que rende por mês aquele investimento de R$200 mil, por exemplo, que eu estou citando aí, que é mais ou menos o que a gente investe em uma franquia, um pouco mais, tá? Dependendo da necessidade de reformas, da necessidade de implantação de um luminoso mais forte. Depende também dos fornecedores da região, né? Um orçamento, tudo mais. Isso. Mas é entre 200 e 250 mil reais. Eu sei que tem franquias que falam 190 mil, mais barato, fala 190 mil. Mas é aquela história da responsabilidade. A gente acaba não conseguindo montar uma loja com a nossa proposta de valor, que é uma loja moderna, atualizada, que é uma loja que tem uma visibilidade que traz a confiança para o investidor, né? Para o cliente final. Mas estes R$200 mil, eu tenho que dizer para esse investidor quanto que ele vai render mais ou menos ao mês. Uma boa pergunta. Quanto que é ele vai render mais ou menos ao mês? A gente fala novamente, se você fizer o que a gente orienta e seguir à risca o que a gente orienta, pelo menos 20% você vai ter de retorno. Quer dizer, aqueles R$200 mil vai render mais ou menos R$40 mil por mês na operação. Por isso que a gente fala que em até 15 meses a gente consegue retornar os R$200 mil. Uau. Tá? Você veja que até tem aí uma... Isso é porque está tirando os custos que vai precisar de operar, né? Por exemplo, você vai ter custo enquanto estiver trabalhando nesses 15 meses. E então, falando em mãos limpas, assim, no caso, o dinheiro limpo, em 15 meses, trabalhando certinho, a pessoa consegue ter o payback dela de volta ao investimento. Consegue ter o payback E dali em diante é só lucro. Dali em diante, se fizer certo, né? É só lucro. Olha só que maravilha. Carlos Canto, me diz o seguinte... Vou investir na franquia. Quais são as principais vantagens que eu tenho, diferente das outras concorrentes que você tem de ótica? Quais são as principais vantagens que eu, como franqueado, vou ter numa Super Ótica São José? Bom, primeiro, eu acho que vocês já falaram bastante aí sobre a minha experiência e a minha trajetória. Nós temos 44 anos de experiência e 54 anos de marca. Então, é uma marca consolidada que passou por crises e por todos os tipos de intempéries, de problemas que o mercado já trouxe para nós. Inclusive, nós passamos por dificuldades também e soubemos administrar e vencê-las. Então, você vai ter à sua disposição uma empresa com história. Não vai ser um aventureiro. Experiência de verdade. Não vai ser uma pessoa que vai negligenciar com esse investimento que você está honrando ali, que está sacrificando.
A primeira vantagem que eu quero dizer é essa. Porque hoje em dia, para nós fazermos negócio, a gente também escolhe muito bem os candidatos. E eu acho que o candidato tem que escolher bem, sim, aonde ele vai investir o dinheiro. O segundo que nós temos uma proposta única de valor diferenciada. Que nós, como eu disse, nós temos um viés da operação, do nosso modelo de negócios voltado para a captação de clientes e não só a captação, mas como o encantamento desses clientes. A gente faz um trabalho que ninguém faz de gestão desses clientes para que ele continue comprando conosco. Um acompanhamento, um relacionamento com esses clientes. Isso, né? Tudo através de um modelo de negócio implantado, validado, que nós temos um CRM muito bom. CRM é Customer Relationship Management, que é a gestão dos clientes através de plataformas. Exatamente, nós fomos... 2 vezes premiado, finalista. 2 vezes finalista justamente da transformação em vendas, por causa dessa questão do acompanhamento. Todo o processo de acompanhamento do cliente até a venda final. Isso, esse é o nosso modelo de negócio, que é uma proposta única de valor, que nós trazemos este capital intelectual. E, sem falsa modéstia, a gente tem uma missão de trazer excelência em saúde visual. Nós não queremos vender apenas bons óculos ou boas lentes. A gente quer trazer excelência de saúde visual para o consumidor final. A gente quer que esse cliente se torne um cliente familiar, que ele indique a sua família, que eles criem um relacionamento de confiança, com a nossa ótica, que é muito mais do que apenas uma venda de um produto. Nossa, isso é realmente incrível. Acredito que isso casa bem, principalmente com aquele tipo de investidor que honra principalmente a integridade, né? Porque para você ter um relacionamento a longo prazo com seus clientes, né? Esse modelo de negócio com relação ao CRM, para saber até... Tipo assim, só uma dúvida. Com relação a quando fala assim, ao uso do CRM, é como se... que já aconteceu comigo em outros negócios, né? A empresa lembrou do meu aniversário. Isso, no caso, esse CRM que você está falando, que é ensinado no modelo de franquia, que foi 2 vezes prêmio finalista, né? Esse tipo de educação, de ensino é passado para todos os investidores? Exatamente. A atenção com o cliente, ela vai desde a pré-venda, isto é, a gente começa captando o cliente, tentando aquecer aqueles potenciais clientes para que se tornem nossos clientes. Então, a gente começa com um trabalho que antecede a compra. Ele antecede a compra, daí a pessoa vira nosso cliente, ela compra, ela fica... O prazo médio de um consumidor no Brasil para comprar um óculos e comprar novamente, quer dizer, a recompra, é mais ou menos 18 meses, que são mais ou menos 1 ano e meio. Nesse período, nós temos ações para não apenas no momento do aniversário, mas no momento da revisão, no momento da garantia. Por exemplo, eu vou dar uma dica para quem está me escutando aqui. Nós somos contra-intuitivos quando a gente chama todos os clientes para saber se está bom os seus óculos. Porque se não estiver bom, a gente faz ficar bom. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, muitos usuários de óculos compram seus óculos e não usam. E eu tenho certeza que alguém está me escutando aqui dizer, aconteceu isso comigo. Porque acontece com 30% das pessoas que compram óculos, elas não se acostumam com os óculos. E a gente chama eles, logo depois que ele compra, a gente chama eles para fazer que a gente chama de ajuste técnico. E depois, quando vai vencer a garantia, a gente telefona com antecedência para que aquela pessoa faça a sua verificação, se está tudo em ordem. E se tiver tudo em ordem, a gente pega e dobra a garantia para o cliente. Olha só. Então,
esse trabalho encanta o consumidor. Ele percebe, e é a nossa proposta única de valor, que nós não estamos vendendo apenas um óculos ou uma lente, um par de óculos, né, para dizer mais profissionalmente. Assim, a gente está vendendo a excelência em saúde visual. E se você não tiver com a excelência em saúde visual, a gente não se considera satisfeito com o que a gente fez, entregou para você, e a gente faz ficar com excelência em saúde visual. Então esse é o cerne. É por isso que foram finalistas. Porque qual que é a franquia de ótica que se preocupa em como o franqueado está atendendo o seu cliente, entregar todas essas tarefas? Porque parece uma coisa simples, mas muitas vezes passa despercebido, e quando você vê o negócio está indo mal e a pessoa não sabe o porquê, né? Então essa visão sobre detalhes simples, e não é muito difícil, né, seu Carlos, assim, de realizar essas ações. É só ter um CRM, que é o que vai ajudar a pessoa a monitorar a atenção dada aos clientes. É isso, né? Não é só isso, não. Tem que ter uma boa instrução para a equipe, ela tem que estar ali passando por uma avaliação constante, tem que ter um PDCA, né? Que monitore o profissional que está atendendo. Você pode ter as melhores ferramentas do mundo, mas se não tiver um ser humano ali para implantar, e o ser humano é um indivíduo, né? um animal que hoje ele está bem, hoje de manhã ele está bem, à tarde ele não está, amanhã, quem sabe, ele nem venha. É comum, então, a gente tem que ter na nossa estrutura um processo de capacitação contínua. Aliás, eu digo que nas nossas franquias nós temos um tripé. Um tripé que é esse tripé que, sobre o apoio do colchão financeiro, que é logística, capacitação e criação de mercado. É esse tripé que sustenta a franquia da Super Ótica São José. Nossa, realmente tem os detalhes bem trabalhados, né? Assim, seu Carlos, eu tenho mais uma pergunta. Essa pergunta aqui, como eu falei, a franquia de ótica, eu nunca tinha visto com esses olhos e todas essas vantagens que tem, né? Mas com relação, por exemplo, ao estoque, né? Falando de estoque, você tem, por exemplo, assim, uma loja de roupa, uma loja de perfume, uma loja que nem, né, outras marcas que tem suas franquias e tudo mais, até alguns bem famosos, você tem que ter um estoque para você fazer dinheiro, né? A minha pergunta, assim, é por que com relação à franquia de ótica, falam tanto que você não precisa ter, por exemplo, se você faturou 100 mil, é que você tinha 100 mil de valor em estoque. Na verdade, precisa de mais que isso, mas para você faturar 100 mil, você precisa ter alguma coisa só com 30%. Me explica direito isso. É que, na verdade, a ótica, o segmento de ótica, ele é composto por duas frentes aqui, na hora da venda. As lentes e as armações. As armações você tem que ter disponível realmente ali. Tem que estar à mostra ali, porque a pessoa não vai... Ela vai provar, né? Ela vai provar, vai tirar a medida, vai ter a experiência de consumo. Mas as lentes, você não precisa ficar estoque na sua ótica. Você só vai fazer o investimento da lente na hora que o seu cliente diz, ok, eu vou comprar essa lente. Então, você não precisa de estoque de lentes. Algumas óticas têm um estoque de lentes prontas, mas você não precisa. Hoje, a logística que os laboratórios de ótica nos trouxeram, principalmente para os franqueados, você não precisa de um estoque de lentes prontas. Você consegue no mesmo dia. Então, digamos, de uma venda hoje, vamos supor, de 100 mil reais por mês, que é mais ou menos o que fatura uma ótica, uma franquia de ótica, entre 80 e 100 mil reais. Desses 100 mil reais, vai ser mais ou menos nessa proporção, tá? Digamos, de produtos oftálmicos, de óculos e lente, de lentes, tá? 70% desse investimento são lentes. Olha só. 30% são armações. Então, a maior parte do estoque não precisa estar na loja.
E a menor parte, aqueles 30% que precisa estar na loja. Que fica à mostra, no caso, né? Minha nossa, mas isso é incrível, então, porque basicamente eu compro o meu estoque conforme eu consigo vender. E o legal é que daqueles 30%, existe assim produtos que dão vezes 5. Então, se custa R$20, você vende por 100. Se custa R$40, você vende por R$200. Olha só. Então, com isso, o investimento em estoque, perto do investimento total da operação, não é tão significativo como em uma loja de sapatos. Que tem que ter o produto lá na hora, né? Numa loja de perfumes. Você tem que estar com tudo aquele estoque lá para gerar aquele faturamento diário. Nós não. O faturamento diário, 70% dos óculos com lentes, né? Não precisa de estoque. Olha só, isso é incrível porque se a gente for ver quantas vendas às vezes é perdido porque não tem a peça em estoque, né? Por exemplo, quer um sapato, não tem a medida. Daí a pessoa fez atendimento, deve ser uma frustração enorme para quem está vendendo. Agora, na questão de ótica, a lente sempre vai ser diferente. A minha lente é diferente da lente do Rafa, diferente da sua lente. Então, assim, saber que não tem que investir em ter todos esses tipos de lente, não vender por demanda, isso é uma grande vantagem, né? Uma pergunta até mesmo que eu tenho é com relação, assim, algumas empresas, né, Rafa? A gente viu, assim, que eles cobram do franqueado que comprem uma certa quantidade de estoque. Sim. Né? Eles obrigam praticamente, Todos né, os Rafa? meses, isso. Algumas franquias a gente tem conhecimento, né, de que ou eles já encaminham, ou você tem ali uma compra fixa mensal de grifes que são da própria marca. Inclusive, até o senhor pode falar um pouco se vocês têm essa grife exclusiva, né? Como é que funciona isso dentro da franquia da Super Ótica São José também? Tem essa obrigatoriedade? Ou o franqueado ele tem assim, um pouco mais de liberdade na gestão do estoque? Primeiro que nós somos uma franquia de ótica multimarcas. Quer dizer, nós temos diversas marcas. Dessas marcas que nós temos, a maior parte é de fornecedores que nós homologamos para você poder comprar. Então, nós não fazemos, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de imposição quanto a de quem você deve comprar, quanto você deve de comprar. Nossa, isso é bom. Certo? Aliás, o melhor, eu quero dizer assim, existe a listagem dos fornecedores, que até se o próprio franqueado quiser incluir um novo fornecedor, a gente vai validar aquele fornecedor e começa a comprar dele. Mas, normalmente, a pessoa tem a liberdade de comprar dos fornecedores. E nós temos também as nossas, que a gente chama de grifes exclusivas. Eu não gosto de chamar de marca própria, porque é um produto que a gente criou com tanto carinho, com tanto detalhes, que são verdadeiras grifes. E essas grifes, elas são para cada nicho de clientes. Digamos, infantil, adolescente, mulher, masculino, feminino. Então, afinal, quem que não gosta de ter aqueles óculos estilo aviador, né? Poxa, então a grife também tem isso, a grife exclusiva. Isso. E essas grifes exclusivas são um produto que a gente dispõe para os nossos franqueados, mas não obriga, em momento algum, compra de estoque mínimo, ou eu estou lançando uma coleção aqui, você tem que comprar, porque você tem que expor na sua loja. Não. Não tem essa obrigatoriedade. É liberdade, então, né? Até mesmo uma pergunta, uma curiosidade da minha parte, sim. Se eu for fazer o cadastro nesses fornecedores, né? O meu desconto, ele é um desconto tipo como... De rede. De rede? Maravilha. Você compra como se fosse um grande lojista. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta, porque isso faz toda a diferença entre você ser um franqueado e ser uma loja independente. Um franqueado da Super Ótica São José, ele vai ter uma tabela especial perante os maiores fornecedores do mercado, que são negociados para a compra de redes. Então, ele vai ter o mesmo preço que eu pago nas minhas lojas próprias.
Então, é uma vantagem que ele começa como se fosse já um grande player do mercado. Já é uma baita vantagem para quem vai começar o negócio. Porque muitas vezes a gente corre atrás da marca, né? A marca é famosa. Agora, você correr atrás da marca e ainda por cima ganhar o desconto que a marca tem para comprar os produtos para vender na ótica é muito bom. Eu acho que um dos maiores desejos de um dono de ótica independente é ele ter o desconto que uma grande rede tem para fazer as promoções e tudo mais. É né? exatamente isso que acontece quando você é franqueado da Super Ótica São José. Você vai ter os descontos de uma rede. Maravilha. Olha, eu ainda estou muito curioso, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast aqui, né, Luiz, seu Carlos. Mas eu queria tentar, de repente, fazer um resumo aqui para ver se eu entendi bem, se eu compreendi bem, ou aprendi bem do senhor como é que é a visão, né, de ter uma franquia de ótica. Então, eu acredito que ter uma franquia de ótica é investir num dos melhores ramos do mercado que tem, pela vantagem que tem de retorno, o melhor retorno que tem o senhor falou entre 15% e 15%, né? A gente garante 20%, né? Isso, então, 20% de retorno, alta margem de lucratividade sobre as mercadorias, baixa necessidade de estoque, que você mantém só o estoque das grifes que precisa vender, e as lentes você só faz, como é que é o just in time, quer dizer, conforme vende você adquire, ou seja, gera muito menos custo, muito menos trabalho de manutenção da loja. Tem o autoconhecimento e suporte da marca também, né? A Super Ótica São José fornece toda essa orientação. Como o senhor falou ali, né? Logística, capacitação e ainda criação de mercado. Ou seja, né? Gestão do teu negócio, capacitação para aprender a evoluir mais e ainda criação de mercado para crescer a empresa. Acertei? Exatamente, isso mesmo. Dá um 10 aí, então, pro Super Ótica Rafael, São José. E eu tô vendo aqui, seu Carlos, que tem um link com um material especial seu, né? Aqui o título é Os 3 Segredos para Investir numa Franquia de Ótica com Sucesso, né? E pelo que eu tô vendo aqui, esse tripé que o Rafa tá falando é mencionado dentro desse conteúdo especial, certo? E aqui tá até mesmo como se tornar um dono de ótica que fatura mais de 100 mil reais por mês e conquistar um rendimento de 20% do faturamento. É um baita de investimento, né? Qual que é o investimento que vai trazer tudo isso, certo? E para você que está ouvindo a gente aqui no podcast e quer ter acesso a esse material, dá uma olhada na descrição onde está esse podcast que você está escutando, que você está vendo, que tem o link para isso. E caso você não esteja vendo o link, escuta como eu vou falar. Você vai fazer o seguinte, digita no navegador assim, ó, Superótica São José franquias.com.br/podcast. Vou repetir, Superótica São José franquias, no plural.com.br e daí /podcast, que é um link especial que o seu Carlos está cedendo aqui para o nosso podcast para colocar mais conteúdo para quem tiver mais interesse e também uma oferta especial. Pelo que eu vejo, tem mais alguns... O link lá tem uma oferta especial. Tem uma oferta especial para a franquia. Então, você que está nos escutando e está interessado em saber mais sobre o seu Carlos Canto, conhecer seu Carlos, ou até mesmo saber sobre essa novidade que ele está trazendo nesse link especial, é só você acessar Superótica São José, franquias.com.br/podcast. Isso aí. E para a gente fechar com chave de ouro, seu Carlos, quais são as suas considerações finais aí para quem nos ouviu, que vai nos assistir? Eu queria dizer para você que está me escutando que esse ramo é realmente apaixonante. Pelo menos eu sou apaixonado por ele. E ele tem um grande diferencial, ele tem uma coisa mais sedutora. Ao mesmo tempo que ele trabalha com a saúde, que é essa parte da qualidade de visão, da preocupação com a pessoa enxergar bem ou não, ele também trabalha com a parte do glamour, da moda, do fashion. Então, na ótica, a gente faz desfiles de modas, a gente faz umas coisas assim que chamam bem a atenção do investidor para que ele tenha assim, uma desenvoltura social no seu mercado local que faz a diferença. Então, é saúde e beleza, é onde nós, do ramo da ótica, estamos localizados. E eu convido você a fazer parte desse maravilhoso setor que movimenta mais de 200 bilhões de reais no ano passado, só nesse setor.
Show! Então, assim, ó, aqui a gente vai terminando então o nosso podcast, Visão de Negócio. Eu espero que você que esteja nos assistindo ou você que esteja nos ouvindo, que tenha realmente criado uma nova visão de empreendimento, uma visão de negócio mesmo. E eu quero agradecer a sua atenção, o seu tempo até aqui. Meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais também. E segue lá o conteúdo do seu Carlos, que vocês vão gostar da surpresa que tem garantida lá. Até logo para todos. Obrigado.